Deixa eu me apresentar, Oi pessoal, boa tarde, tudo bem? Eu sei que eu tô meio sumido daqui, das redes sociais, do meu canal. Quando a gente tem uma arma na mão, como válvula de escape, que são nossos meios de comunicação hoje, né? Graças a Deus que existem esses meios de comunicação durante a pandemia, como WhatsApp, Instagram, Facebook e até o YouTube. Se nós tivermos algum pouquinho de voz, é bom, é necessário falar-se sobre isso. Esse vídeo hoje eu vou falar um pouco sobre preconceito e sobre homofobia. Eu gostaria que vocês, antes de começar a assistir o vídeo, dessem um like. Quem não é inscrito ainda, se inscreva no canal, tá? Ative os sininhos aqui de notificações, tá? E bom vídeo. Bom, esse é um assunto que não só para mim, mas para muitos é um pouco pesado, um pouco polêmico. Mas já que eu sou considerado uma pessoa polêmica mesmo, eu vou falar. Muitos devem ver meu posicionamento no Facebook, no Instagram e pensar assim: o que esse menino branquinho do olho verde sabe sobre preconceito? Pelo contrário, eu sei muito. Primeiro de tudo, eu me ponho no lugar das pessoas. Segundo, que meu marido é negro. Eu compartilho dessa dor com ele. Às vezes eu sinto muito mais do que ele. Às vezes chega a doer como se fosse em mim. Porque muitas vezes eu não consigo acreditar. É inacreditável pensar que em pleno 2021, que em pleno século 21, as pessoas ainda não têm essa cabeça. E não precisa falar, não precisa abrir a boca. Um olhar diz muito, um olhar fala por si só. Confesso para vocês que até eu entender, até eu aprender, eu apanhei um pouco. Porque eu não conseguia acreditar que isso existia, porque eu não era assim. Então, quando você não é, você custa acreditar que as pessoas sejam. É a mesma coisa que você não ser falso, você ser verdadeiro. Você imagina que você ser verdadeiro com as pessoas, automaticamente você imagina que as pessoas vão ser verdadeiras com você. E muitas vezes é aí que você cai do cavalo, né? Então, eu meio que relutei um pouco, não acreditava muito, até eu começar a presenciar certas coisas que começou a me incomodar. Começou no nosso trabalho, questões de clientes mesmo, por exemplo, de quererem falar comigo e ele ali na frente, as pessoas tratarem ele como se fosse uma parede, como se não fosse nada, ou como se ele fosse meu empregado. Só para um parêntese aí, recentemente uma emissora de TV aqui de Prudente entrou em contato comigo para me dar uma entrevista sobre a pandemia. E no dia eu até poderia ter dado essa entrevista, só que eu deixei pro Rafa ir fazer isso, porque ali eu queria mostrar que ele também era dono, que ele também faz parte daquilo ali, tanto quanto eu, ou até mais que eu. Porque é a cara dele que está ali todos os dias, ele que faz stories, ele que responde o WhatsApp do buffet. E quando sou eu deixo meu nome lá e meu número de telefone, porque se tiver alguma coisa contra, vem falar comigo, não com ele. Porque às vezes eu faço e falo as coisas por mim, não por ele. As pessoas começaram a ver ele de outra forma, mas eu tive que falar, eu tive que impor, ele também teve que se impor. Eu sempre cobrei uma imposição dele, assim, que ele tem que se comportar como tal. Nós chegamos até a ter brigas com isso, porque não era justo. Tipo assim, eu passar como o dono do buffet, a cara do buffet, e ele lá na cozinha trabalhando como se fosse não desmerecendo as outras pessoas, mas como se fosse um funcionário qualquer. Resolvido isso, em partes, nós mudamos para um bairro aqui de Prudente, que até então é considerado bairro nobre, né? Para quem está assistindo de outra cidade, que não conhece Presidente Prudente, mas
que eu já ouvi falar, ou que já esteve aqui, morava ali perto do Parque do Povo. Simplesmente ele saía todos os dias à tarde para caminhar e as pessoas fechavam os vidros do carro, os vizinhos não davam boa tarde, bom dia, boa noite. Então, tipo assim, começou a me doer e perceber que isso faz muito mal para quem passa por isso. E antes de ontem, quando aconteceu aquele episódio no Big Brother, eu realmente assistindo eu chorei, porque eu me ponho no lugar da pessoa que está sentindo. Aí a internet choveu de comentários falando que era mimimi. Nós não temos que questionar a dor do outro. Você não tem intimidade para brincar com outra pessoa. E isso não é uma brincadeira. Atacar as pessoas de uma forma gratuita só por ela ser negra, por ela ter o cabelo diferente do seu. Olha o exemplo aí da Covid. Tem cidades já que está enterrando as pessoas em valas. Ali ninguém sabe quem é negro, quem é branco, quem é rico, quem é pobre. A hora que desenterrar, só tem osso. E por baixo da nossa carne aqui, é só osso. Osso é branco, não tem cor. De todo mundo é igual. Então, antes de pensar que as pessoas estão sendo mimizentas, que as pessoas estão se vitimizando, veja aquilo que elas passaram, veja aquilo que elas passam. Preconceito velado. As pessoas para te agradar, elas falam assim: ai, eu tenho um amigo negro. Isso é extremamente sem graça, extremamente sem fundamento. É a mesma coisa da pessoa querer te agradar e falar assim: ah, eu tenho um amigo que é igual a você. Nossa, lembra muito você, seu jeito. Aí eu falo, eu já sou mais escrachada. Eu falo, de quê? De viado? Ah, não fala assim. Eu falo, mas é o que você tá pensando? Todo mundo pensa. Porque quando vão se referir a gente, não fala o Rogério, dono de buffet, aquele cara bacana, ou sei lá, o Rogério, dono de buffet, aquele cara nojento. Não, é Rogério Viadinho. O Rogério Viadinho, aquele que é casado com o negão. O que é pior, que me deixa mais irritado, é quando a pessoa chega pra você e fala assim: antes gay do que bandido, né? Do que usar droga, do que tá preso. Gente, que tipo de comparação? Família, se eu já cometi alguns erros na minha vida, foi coisas de adolescente, que todo mundo tá vulnerável a acontecer. Mas eu nunca dei esse tipo de trabalho para minha mãe. Eu nunca roubei nada, nunca me envolvi em tráfico de drogas, nem nada desse tipo. Então, você ser comparado com esse tipo de coisa, que nós não escolhemos nascer assim. Mas hoje, com a cabeça, eu vendo tudo que está acontecendo no Brasil, principalmente no Brasil, pessoas que estão regredindo sua forma de pensar, pessoas que estão regredindo sua forma de agir com a outra pessoa. Se eu vier nessa vida mil vezes eu quero voltar gay. Porque é o gay aqui que cuida da mãe, é o gay aqui que cuida do pai, é o gay aqui que cuida da família quando precisa. E o Rafa é a mesma coisa, é o gay ali, o negão, o gay que vai lá, que socorre a mãe dele, que socorre meus pais, que me socorre, que tem um coração gigantesco, que é uma das melhores pessoas no mundo que eu já conheci, é ele. Aqui, eu tive que mudar pra cá por uma questão de um processo particular que a gente estava passando. Necessitava de uma mudança de casa pra gente passar numa vistoria necessária, só que acabou a vida mudando a gente de rumo de novo. As pessoas simplesmente, quando o Rafael vai entrar no elevador, ou não deixam ele entrar, ou saem quando ele está. Isso dói, isso machuca. Principalmente para quem sabe do caráter dele e a pessoa que ele é.
porque ele não merece estar passando por isso. Aí os outros perguntam assim pra mim: nossa, mas você parece ser tão confiante, mas você parece ser tão assim. Claro, eu sempre me impus. Eu nunca deixei as pessoas pisarem em mim. Pode perguntar pra todo mundo que foi meu chefe, meu patrão, pra todo mundo que eu fui chefe, se eu pisei em alguém, se quando eu errei não fui lá e pedi perdão, pedi desculpa. Não deixo pisar em mim. Quem quer que seja. Hoje em dia eu sei que Deus sabe o que faz, porque quando eu entrei no seminário, e se hoje eu tivesse chegado a ser um sacerdote, um padre, alguém com uma palavra mais assim aberta, eu iria causar polêmica na igreja, porque eu iria falar de coisas erradas que está acontecendo, e gente passando pano. Sinceramente, nem eu nem o Rafa, isso foi uma conversa que a gente teve, vimos maldade no que o Rodolfo falou no Big Brother. Porém, também de ver a pessoa sempre ter que explicar, sempre ter que se defender. Você falar assim: os outros me chamou de branquelo. Não é igual. Porque lá atrás os branquelos não passou pelo que os negros passaram. Hoje eu entendo isso. O mínimo de instrução que você teve na escola desde o primeiro ano, para mim pelo menos, a gente aprendeu o que era a escravidão. Não tanto quanto hoje se tem acesso às barbaridades que aconteciam. Então essa dor não vem de hoje, isso daí é de muito tempo atrás. E você vê que ainda hoje existe esse tipo de preconceito. É muito triste. E eu não estou falando isso nem da parte do Rodolfo, eu estou falando da parte das pessoas que eu vi comentando lá. Inversão de valores, colocando o Rodolfo no lugar de vítima e o João no lugar de opressor. A minha opinião, ele usou o momento certo, na hora certa, para falar para todo mundo. Porque se ele não tivesse falado, ontem o Thiago Leifert deu uma aula de como nós nos comportarmos perto de pessoas que são diferentes de nós. Nós não temos que criticar ninguém. Achar bonito, ninguém é obrigado a achar bonito. Ninguém é obrigado a aceitar a sexualidade de ninguém. Mais uma vez, uma coisa que eu vi na TV hoje e que eu torno a repetir: não é opção nossa ser assim, é uma condição. Então, respeita. Eu vivo publicando nas minhas redes sociais que se cada um pensasse em si, nos seus erros, e deixasse os outros viverem o que querem, serem aquilo que querem, é muito diferente. Eu tenho vários amigos que são extremamente diferentes. Eu não concordo 100% com aquilo, com os pensamentos deles, mas cada um tem o seu. E eu com 35 anos, para quem já me conhece, estou prestes a fazer 36, já passei por muita coisa nessa vida. Inclusive de autoaceitação. A pessoa se autoaceita, o cabelo black, é como o Thiago falou ontem, é uma forma de mostrar quem ele é, uma coroa, é um símbolo de uma luta, que tem todo um contexto por trás, e não cabe a nós a gente ficar julgando. Mas cabe a você ter respeito. Não digo opinar, mas desrespeitar. Porque o que eu vi hoje não foi opinião, foi desrespeito. Inclusive, um monte de gente falando embaixo dos meus comentários que tentando justificar, sabe? Eu acho o Rodolfo um ótimo cantor, ele vai fazer falta no BBB, ele era um fofo, tudo bonito, todo mundo sabe que ele é bonito mesmo. Mas ele pagou pela fala errada. Todo mundo está propício a pagar pelo erro. Graças a Deus ele se arrependeu e parece que ele foi muito sincero e de coração mesmo. Mas que isso não volta a se repetir, né? E quando vocês verem alguém lá
que está defendendo uma causa que você não tem propriedade para falar, deixa a pessoa lá falando. Ela está mostrando aquilo que ela pensa. Como os meus posicionamentos políticos também no Facebook. Eu coloco lá que realmente eu estou indignado com a situação que o país está, com a situação que nós estamos vivendo há um ano parado. E as pessoas aceitando isso, vendo o Brasil se afundar, para tirar o seu da reta, coloca a culpa em pessoas que não tem nada a ver com isso. Eu escolhi vir falar para vocês isso aqui hoje porque eu acho que é um assunto válido, eu acho que a gente está no momento de falar, nós estamos no meio de uma pandemia, a empatia é essencial, tá todo mundo precisando de ajuda, graças a Deus que eu, na minha cabeça, eu tenho um bloqueio de coisas ruins, eu não esqueço, mas eu não fico sofrendo. A pessoa que é tóxica, a pessoa que me fez mal, que me faz mal, eu abandono, eu perdoo, mas eu não quero conviver mais. Não faz bem colocar essa pessoa na minha casa. Para mim não faz bem frequentar a casa dela. Eu sou verdadeiro, sempre fui com a pessoa, sempre. E eu espero que Deus me preserve assim. E a pessoa não foi comigo, aí é um problema dela, né? Então, para finalizar esse vídeo, parem de maltratar as pessoas com palavras. Ajudem. Entendam antes de abrir a boca para falar qualquer coisa. Se você não concorda, publique no seu feed. Não comente na publicação dos outros. E se você não aceita, é um problema seu. Já é extremamente desgastante para nós homossexuais, ainda mais para homossexuais negros, se aceitarem do jeito que são. Tornar isso mais difícil é desumano. Eu não vim aqui falar para me aparecer, tanto que eu estava sumido esse tempo todo, porque eu queria digerir algumas coisas que andou acontecendo na minha vida, mas hoje eu senti que eu deveria fazer alguma coisa e falar alguma coisa, porque eu amo uma pessoa que é negra, mas que é a melhor pessoa que eu conheço no mundo, e minha família ama ele demais da conta. E isso me dói muito, escutar esse tipo de coisa. Ninguém faz mimimi se não é provocado. Ninguém faz mimimi. Qualquer coisa que você posta. Ontem eu postei sobre o jornal, hoje já vieram falar do governador embaixo. Colocar sua opinião e vem um e falar, distorcer. É a mesma coisa, alguém for lá defender o João, a Camila e o povo ir lá distorcer. Graças a Deus do bom senso, o Rodolfo não fizeram o que muita gente fez no Facebook e no Instagram. Ele foi extremamente sensato. Pode ser que seja para não perder fãs, pode ser que a carreira dele estava em jogo, pode ser tudo isso, mas tem gente que mantém a sua opinião até o fim, independente das suas consequências. E eu quero falar aqui que eu me orgulho de ser casado com o Rafa, que eu me orgulho de ter a família que eu tenho, que pra mim eu não vejo diferença nenhuma, pra mim não tem, e vou continuar defendendo. Então aceitem as pessoas como são. Os negros merecem muito respeito. O que eles passaram e o que eles passam até hoje é muito dolorido. Eu acho que nós, como eu disse, nós estamos no século XXI, em 2021. E eu acho que as pessoas deveriam ser pelo menos evoluídas, com o pensamento evoluído. E hoje, eu só quero do meu lado pessoas que amam eu e o Rafa, pelo que a gente representa, pelo que nós somos, não pela nossa aparência e não pelo que a gente pode proporcionar. Tá bom? Eu espero que eu possa ter ajudado, contribuído um pouco, porque ver injustiça, ver certas coisas e ficar quieto, se eu ficasse quieto não seria eu.
tá bom? Até a próxima. Curtam meu vídeo. Deixe seu comentário se você gostou, se você não gostou. Dicas do que mais eu posso falar, tá bom? Porque eu vou voltar agora. Esse período, se Deus quiser, tá passando. Tá bom? Um beijo.